Chegamos hoje na lição de número 2 aqui da classe dos pré-adolescentes nesse terceiro trimestre. Nesse trimestre estamos estudando sobre o tema Servindo a Deus com os meus talentos. Estamos trabalhando uma lição escrita pelo pastor Ezequiel Pereira da Silva. Na aula de hoje, lição 2, nós vamos abordar sobre os dons espirituais, o que significam. Eu me chamo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E é claro, você que está chegando por aqui, se inscreve no canal, envia essa aula para alguém, tira uma foto assistindo e me marca no Instagram também, tá? Que Deus abençoe você. Inicia a tua aula por algumas bases bíblicas. A primeira delas está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 1 ao 11. Vai lendo aí esses versículos junto com os teus alunos. O que a Bíblia diz, que se localiza agora em 1 Coríntios 14, 12. E compartilha esses versículos em sala de aula para a glória de Deus. Não se esquece que de segunda a sexta eu estou por aqui ministrando aula para você toda quinta-feira às 18. É o momento que eu posto a lição dos adolescentes e, claro, você pode ter acesso tanto aqui pelo YouTube como pelo Spotify. Essa lição já foi comentada em 2022. E a CPAD traz ela novamente para os adolescentes, porque entende-se que os adolescentes ficam aí um período de 2 em 2 anos nessa classe. Por isso é fundamental que o seu adolescente mude de classe e vá para a do juvenis, tá bom? E você, então, tem um material em mãos que pode compartilhar com os novos adolescentes na tua escola bíblica dominical. Essa lição já comentei, vou estar repostando aqui para você, que você tem uma ótima aula para a glória de Deus, que Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus. Conforme a Bíblia de Estudo Pentecostal, ela define muito bem que os dons são manifestações sobrenaturais de Deus, concedidas por intermédio do Espírito Santo, para que esse Espírito Santo, então, trabalhe através dos crentes, na vida dos crentes, na sua vida, como bem entender, como bem desejar. Então, nos dons espirituais, nós vamos encontrar a dinâmica do Espírito Santo trabalhando em nós. Hoje nós vamos compreender muito bem, a partir da ótica bíblica, que os dons espirituais, eles estão presentes também em toda a Bíblia, tanto no Antigo Testamento como também no Novo Testamento. Quando você olha, por exemplo, a partir da perspectiva de diversos autores pentecostais, nós encontramos manifestações espirituais dos dons também no Antigo Testamento. Então, dentro da Bíblia, nós vamos encontrar no Antigo Testamento o Espírito Santo trabalhando também de forma sensacional, encorajando líderes, envolvendo líderes, especialmente no livro de Juízes nós vamos encontrar isso, envolvendo os profetas para entregar uma mensagem de Deus. No Antigo Testamento, nós vemos esse Espírito Santo trabalhando no coração das pessoas, na regeneração, trabalhando na vida das pessoas, na contenção contra o pecado, trabalhando na vida das pessoas também, na própria capacitação para uma obra. Então, o Espírito Santo ele trabalha capacitando para uma obra também no Antigo Testamento. E no Novo, a gente entende isso ainda melhor, porque esse Espírito agora, ele trabalha em nós, nos capacitando para uma obra sensacional. Quer ver um exemplo? Lá no Antigo Testamento, Êxodo capítulo 31, versículo 1 ao 5. O Espírito Santo foi lá e deu o dom de criatividade para os construtores do tabernáculo. Foi ele que agiu dessa maneira. Você vê no livro de Juízes diversas passagens. Juízes capítulo 3, versículo 10. O Espírito Santo foi lá e capacitou pessoas para uma obra sensacional. Juízes 6:34, Juízes 11:29, você vai encontrar também Juízes 13:25. Então há diversas passagens só em Juízes que demonstram que o Espírito Santo já estava trabalhando. Ele também trabalhou auxiliando os reis de Israel. Você vai encontrar isso na Bíblia, em 1 Samuel 16:13, ele enchia os reis do Espírito Santo. Você vai encontrar isso também em 2 Samuel, capítulo agora 23:2, esse Espírito Santo operando de forma sensacional. Ele concediu o poder também para profetizar. Dentro da Bíblia você vai achar isso lá em Números capítulo 24, versículo 2. Você vai encontrar em Neemias 9:30. Você vai encontrar em Isaías 48:16. Então o Espírito Santo ele trabalha também nessa dinâmica espiritual de edificar vidas. E hoje nós vamos compreender diretamente sobre os dons espirituais.
E eu espero muito ajudar você. Nós vamos observar isso a partir da ótica do Novo Testamento também. E se eu estou te ajudando, deixa teu comentário aí. Se tu conhece alguém que precisa muito assistir essa aula, manda esse vídeo para ele ou para ela, compartilha na tua rede social. O primeiro ponto trata então sobre um assunto muito legal que vai tirar muita dúvida dos teus alunos. Antes dos dons tem então o batismo. Olha que coisa rica que nós vamos aprender a partir da ótica desse primeiro ponto nessa ministração. Nós, como pentecostais, nós acreditamos então nessa atualidade dos dons. Mas, em primeiro lugar, nesse primeiro ponto, a gente precisa trazer clareza para você, especialmente compreendendo a respeito da manifestação dos dons espirituais e como nós, pentecostais, acreditamos a partir da ótica, então, da declaração de fé. Nós acreditamos que os dons espirituais, eles surgem, eles vêm da parte de Deus, eles vêm debaixo da graça de Deus, a partir da manifestação, então, do batismo com o Espírito Santo. E a primeira evidência desse batismo é o falar em línguas espirituais. Essa é a porta a partir da nossa interpretação bíblica. Isso não quer dizer que, por exemplo, a pessoa, quando aceita Jesus, ela não pode receber a presença de Deus. Nós acreditamos que quando a pessoa aceita Jesus, ela passa a ser morada do Espírito Santo. Ele está fazendo morada aí, está habitando em você, no teu coração, está trabalhando em você e na vida do teu aluno. É por isso que o teu aluno pode sentir a presença de Deus, pode adorar a Deus no culto, ele sentir a graça, se alegrar no Espírito Santo. É comum a gente perceber isso. Mas o batismo, ele é o divisor das águas para a abertura dessa porta dos dons espirituais. Isso quer dizer também que quando você aceita Jesus, Deus pode te dar sonhos espirituais, pode falar com você, porque agora você é morada de Deus. Mas nós vamos definir isso com você, detalhando muito bem para te trazer clareza nessa ministração. Em primeiro lugar, como primeiro subtópico, nós precisamos entender que os dons vieram de Deus, vieram do céu, da parte do Senhor. Conforme Sam Strong, um pesquisador da área de dons espirituais, ele destaca que os dons espirituais são dádivas de Deus. Nós já entendemos que isso é manifestação sobrenatural de Deus para nós, a partir agora da leitura do Novo Testamento. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vamos perceber que os dons eles vêm da parte de Deus. Então, se nós queremos receber os dons, nós precisamos buscar, orar e pedir da parte do Senhor. Vem da parte de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 17, dá essa base também para a gente. Esses dons, eles trabalham em você de uma forma sensacional. Eles trabalham em você nessa edificação em Cristo. Olha, nós acreditamos diferente dos nossos irmãos tradicionais. Respeitamos, então, a linha de pensamento deles. Mas nós acreditamos diferente. Os tradicionais acreditam que à medida em que você aceita Jesus, você já é batizado com o Espírito Santo e aquilo ali na conversão já é o batismo. Nós acreditamos diferente, por quê? Porque nós acreditamos que, à medida em que você aceita Jesus, você é morada, glória a Deus. Mas nós ensinamos a todo crente pentecostal a buscar, então, o dom do Espírito Santo, um revestimento de poder, conforme o próprio Novo Testamento ensina para a gente. Os discípulos já eram convertidos, caminhavam com Jesus, mas o próprio Jesus disse lá em Atos capítulo 1, versículo 8, que eles precisavam ir para Jerusalém buscar o poder do alto. Então nós acreditamos nessa segunda bênção que é o batismo com o Espírito Santo. E a primeira evidência é o falar em línguas para nós. Essa primeira evidência é o divisor das águas e também uma dádiva dada por Deus que vem da parte de Deus para a vida dos homens. Detalhe, a variedade de línguas ela não é aprendida pelos homens. Tem muita gente aqui no YouTube utilizando esse recurso de forma herética, ensinando as pessoas a falar em línguas espirituais. As línguas espirituais não são ensinadas, mas são dádivas dadas por Deus. É Deus que dá, é Deus que concede, é Deus que capacita e Deus também tem para a vida do teu aluno. Como receber? Orando, consagrando a Deus, pedindo da parte do Senhor, porque o Espírito Santo de Deus dá. Em segundo lugar, como segundo subtópico, eu quero destacar sobre o seguinte argumento. Revestidos então de poder. Os dons do Espírito Santo são a capacitação de Deus com viés missionário, com a visão missionária, ou seja,
Cada dom espiritual tem o objetivo de propagar o reino de Deus. E a partir desse momento que entendemos sobre o revestimento de poder, entendemos então que na hora que você se converte a Jesus, você é morada, mas precisa buscar de Deus esse revestimento para uma obra espiritual. Esse revestimento de Deus te dá então ousadia para propagar o evangelho. Olha para Atos capítulo 2. Os discípulos, antes do batismo com o Espírito Santo, não tinham coragem de anunciar a respeito de Jesus. Estavam escondidos, mas depois que receberam poder, a autoridade de Deus, eles então tiveram autoridade para propagar as boas novas do evangelho com o poder de Deus. E aqui nós entendemos que esses dons espirituais servem então para essa capacitação, servem então para o crescimento da obra de Deus. Cada dom é dado por Deus conforme a vontade de Deus para o crescimento do reino de Deus. Nós temos as listas de dons espirituais. Eu quero destacar especialmente hoje a lista que está então em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 ao 10, onde nós vamos encontrar o quê? Que dons? Palavra e sabedoria, palavra e conhecimento, fé é um dom espiritual. Dons de curar também são dons espirituais que Deus concede. Milagres e maravilhas. Nós encontramos então a variedade de línguas, a interpretação dessa variedade de línguas. Nós encontramos também o discernimento de espíritos dentro da própria Escritura. E aqui nós percebemos que esses dons espirituais são capacitações para nos tornar, então, confiantes em propagar o reino de Deus, em anunciar o evangelho. Olha para 1 Coríntios capítulo 12, versículos 7 e 11. Você vai ver a confirmação disso que eu estou compartilhando com você e que Deus te use de forma sobrenatural também. O segundo ponto trata, então, sobre o seguinte argumento aqui na nossa aula de hoje. A distribuição, então, dos dons espirituais. Como eles são distribuídos? Como nós já observamos, os dons espirituais foram prometidos desde o Antigo Testamento. E já no Antigo Testamento, o Espírito Santo já capacitava as pessoas. Você vai perceber lá em Joel, capítulo 2, versículo 28, a profecia a respeito dos dons espirituais e esse derramamento no Novo Testamento. Só que nós acreditamos, nós como pentecostais, nós acreditamos na atualidade dos dons também para hoje. Tem denominações que acreditam que os dons cessaram. Olha, é a linha de pensamento de determinadas denominações. Nós, pentecostais da Assembleia de Deus, nós acreditamos que esses dons espirituais são presentes também em nosso tempo. São bênçãos de Deus, são graças de Deus para a capacitação da igreja, para que essa igreja, então, propague o reino de Deus. Então, olhando tanto para o antigo como o novo, nós encontramos que a distribuição desses dons são de acordo à vontade de Deus, pelo querer de Deus e pela ação do Espírito Santo, que também é Deus. Detalhando, o primeiro subtópico trata então sobre a distribuição desses dons espirituais. No Novo Testamento, nós vamos encontrar então 3 listas sobre os dons espirituais, totalizando aí 21 dons. Só que nós encontramos mais também no Antigo. Vamos pegar só essas 3. A lição traz para a gente apenas uma e eu quero citar a respeito de todos esses dons que nós encontramos. Eu citei isso na aula passada, vou relembrar você. A primeira lista está em Romanos, capítulo 12, versículos 6 ao 8, onde nós vamos encontrar então os dons de edificação. São dons para a edificação da igreja. Que dons são esses? Nós vamos encontrar profecia, ministério e serviço. Vamos encontrar o ensino também como dom espiritual, o encorajamento como dom espiritual, a contribuição como dom espiritual, que é a generosidade, a liderança também é um dom espiritual e a misericórdia, ajudar o outro. Isso aqui já é um dom só nessa lista de Romanos. Se você pegar, como nós estudamos na aula passada, Efésios capítulo 4, versículo 11, você vai achar outra lista também. Essa lista são os dons, então, do pastoreio. É Deus também que dá. Que dons são esses? Profecia, que é o profeta. O profeta, ele exerce esse ministério. O evangelista, que evangeliza. O pastor e o mestre. Isso aqui são capacitações. O mestre também é conhecido como ensinador, professor, aquele que está edificando a igreja. Isso também é dom, dádiva de Deus.
Também nós vamos encontrar a terceira lista que está sendo citada hoje aqui, que já falei, mas vou repetir. Ela está então em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 ao 10, onde nós encontramos a sequência desses dons, onde nós vamos encontrar aqui palavra e sabedoria, que é um dom espiritual que Deus dá. Depois nós vamos detalhar isso com você. Palavra e conhecimento, a fé, os dons de curar. Nós vamos encontrar também milagres e maravilhas, que são manifestações sobrenaturais da parte de Deus. Nós vamos encontrar também a variedade de línguas, a interpretação dessa variedade como um dom espiritual e o discernimento de espírito. E aqui nós vamos encontrar exatamente a riqueza da manifestação desses dons. A lição cita apenas os 9 de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 ao 10, mas eu preferi colocar para você as demais listas para o entendimento desse crescimento em Jesus. Então, Deus é que dá e Deus é que capacita. Para nós pentecostais, o primeiro dom que evidencia que você é batizado com o Espírito Santo é o falar em línguas, a variedade. Esse é aquele que demonstra que você está cheio, transbordando da graça de Deus. E isso precisa ser bem explicado para os teus alunos. Já avançando, o segundo subtópico trata então sobre o seguinte argumento: dons para a frutificação no reino de Deus. Quando nós temos comunhão com o Espírito Santo e passamos a buscá-lo em oração, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, destaca que ele age com a sua vontade soberana, distribuindo a cada um o dom que ele bem deseja para o crescimento da igreja. Isso demonstra, então, essa frutificação e esse crescimento da propagação do evangelho. Os dons espirituais são dados não para você, para que você, então, possa se demonstrar como mais espiritual entre os irmãos. Os dons são dados para a edificação da comunidade, da igreja de Cristo. Por exemplo, quando Deus dá o dom espiritual de palavra e sabedoria, ele está te dando aqui a sabedoria de Deus, partículas dessa sabedoria de Deus através desse dom, para que em momentos de dificuldade na vida de alguém, na liderança da igreja, você então possa trazer uma palavra de edificação para orientar o povo de Deus a encontrar o caminho. Deus pode te dar também o dom da interpretação das línguas. Primeiro, para a edificação da igreja, da comunidade espiritual. Esse dom não nega a ação do Espírito Santo através da variedade. Essa variedade, ela pode ser manifestada quando você estiver orando, buscando a presença de Deus para a tua edificação, mas ela também pode ser manifestada em uma missão, em uma visão missional. Deixa eu te explicar como a variedade de línguas pode ser trabalhada já para você entender. A variedade de línguas, conforme muitos estudiosos dessa área, ela pode ser trabalhada de duas maneiras. A primeira maneira é conhecida como glossolalia, uma palavra grega para esse estudo. A segunda maneira é a xenolalia, palavra grega para demonstrar que a língua também pode ser conhecida em um idioma terreno. Ou seja, nós acreditamos, isso está presente também na nossa visão interpretativa na linha pentecostal, que o Espírito Santo pode te dar essa dádiva da variedade para uma ação missionária. Como assim? O dom das línguas, ele tem essa função missionária. Ele pode ser dado para você na glossolalia, que é uma língua desconhecida, não é aprendida, é Deus que dá para a tua capacitação, para a tua edificação, para a obra missionária. Deus também pode te dar esse mesmo dom da variedade de línguas e usar você agora na xenolalia, que Deus pode te dar e te conceder um idioma, um dialeto que você nunca estudou, nunca pesquisou sobre aquilo, e Deus te concede uma língua de forma espiritual para que você edifique vidas. Esse dom ele é muito comum na ação missionária. Quer ver um exemplo? Vou dar um testemunho de um missionário que nós temos que foi enviado para o Zimbábue. Quando o nosso pastor presidente deu posse a ele no Zimbábue, ele, naquele país,
ele ministrava a palavra de Deus. E um determinado dia ele precisava ir em uma aldeia realizar o culto, realizar a ministração. Só que tem um detalhe, ele não conhecia o idioma da aldeia, ele tinha uma dificuldade em falar aquele idioma e precisava de um intérprete que sempre ia com ele, ajudando a pregar a palavra de Deus. Mas naquele dia o intérprete atrasou e ele foi adiante para poder realizar o trabalho. Quando chegou no lugar, na hora do culto, o Espírito de Deus começou a tomar esse missionário nas suas mãos e encher ele do poder. E ele começou a pregar em línguas. O intérprete ainda não tinha chegado. Ele começou a ministrar em línguas espirituais. Só que tem um detalhe. Quando ele estava finalizando o culto, o intérprete chegou e o povo que estava naquela aldeia estava com a mão levantada, aceitando a Jesus. E o intérprete disse ao pastor: olha, meu querido pastor, o que está acontecendo aqui agora é algo sobrenatural. O Senhor pregou em línguas, na língua do povo, o povo entendeu e esse povo está aceitando a Jesus. Quando ele saiu de lá, praticamente 200 pessoas estavam se rendendo a Cristo. Deixa eu te explicar o que é isso. É a manifestação espiritual na ação da missão. Então, a variedade dos dons é dada para a frutificação do reino. Eu espero que isso também edifique você em Jesus. Já avançando, terceiro ponto trata então sobre o seguinte assunto: quais são os meus dons? Vamos parar para pensar quais são os dons que Deus tem para você. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 31 e capítulo 14, versículo 1, nos incentiva a buscar os dons espirituais em oração. Então, por intermédio da oração, é necessário nós pedirmos a Deus para uma obra de Deus. Então, você pode orar clamando ao Senhor. Você pode orar pedindo ao Senhor: Senhor, me dá um dom específico. De repente, se for da vontade dele em te usar naquele dom específico, ele vai te conceder isso. Agora, detalhe, nós acreditamos que esses dons são manifestados a partir do primeiro, que é o falar em línguas, a variedade das línguas. Também nós acreditamos que se você orar e pedir de Deus, a direção de Deus sobre isso, ele te concede. Agora eu preciso trazer clareza sobre algumas questões aqui. Por exemplo, você como discípulo de Jesus, sendo morada do Espírito Santo, sendo um crente em Jesus, um novo convertido, por exemplo, que ainda não foi batizado com o Espírito Santo no falar em línguas, você tem autoridade da parte de Deus para erguer as suas mãos e expulsar um espírito maligno, porque essa autoridade é dada através do nome de Jesus, é autoridade para discípulo. Isso é diferente de um dom. Por exemplo, Deus pode te dar autoridade também de você orar, estendendo as mãos, e alguém ser abençoado para a glória de Deus. Isso aqui é uma autoridade que Deus dá e concede para os discípulos, está lá na grande comissão. Agora nós precisamos trazer clareza sobre os dons espirituais que Deus concede. Dons espirituais são para obras específicas, como, por exemplo, dons de curar. São obras específicas, manifestações sobrenaturais de Deus, que Deus concede para pessoas de uma forma especial e essa pessoa, de forma humilde, glorificar a Deus em todo o seu coração. Você percebe que as pessoas são curadas por causa da vontade de Deus, do querer de Deus, da manifestação do poder de Deus. Então, pela fé, se você pedir, Deus te dá. Então você precisa passar a clamar. Então nós somos chamados agora como discípulos e temos essa capacitação. E que Deus coloque isso também no teu coração. Já avançando, segundo subtópico trata então sobre o seguinte argumento: Deus no controle. Deus não perde o controle em nenhuma situação, pois ele nos chama para a sua obra. Então os dons espirituais são dádivas de Deus e estão debaixo do controle de Deus. Não é teu. É Deus que concede para uma obra específica. Tem gente que bate no peito: eu tenho um determinado dom. Olha, temos que tomar cuidado com isso. Nós somos usados em determinados dons. É a vontade de Deus, é Deus que concede para o crescimento da obra de Deus. Deus ele age da forma como ele quer. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Ele age para a edificação dessa igreja. E esse controle está debaixo da sua mão. Isso é querer de Deus. Então esse controle é trabalhado em nós e através de nós também para a edificação da igreja, para o crescimento da obra. Finalizando a lição, o segundo subtópico trata então sobre o direcionamento.
1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Os dons têm o direcionamento: anunciar o evangelho, anunciar o reino de Deus, anunciar o crescimento da obra de Deus. É essa visão que eu estou trabalhando com você. O fortalecimento da igreja, uma obra missionária, ter uma visão de entender que estamos aqui para ganhar vidas para Jesus. Não podemos perder esse foco. Então, a visão missional, ela está encaixada com os dons. E que isso também esteja no teu coração. Ter essa visão de trabalhar a missão na vida dos teus alunos, entendendo sobre cada dom. Deus tem dom também para os adolescentes. E eu espero ter contribuído com você nessa ministração para a glória de Deus. E que Deus te use na escola bíblica dominical da tua igreja. E se eu te ajudei, contribuir com você hoje em sala de aula, por gentileza, tira uma foto, marca a gente no Instagram, deixa teu comentário aí, é importante demais para a gente. E envie esse vídeo para mais alguém que será edificado em Jesus, por gentileza. Tira uma foto, marca lá no Insta e segue a gente. Olha, que Deus abençoe. Tem muita gente fazendo isso. Muito obrigado pelo teu carinho em Jesus. Olha, você que está afastado de Cristo, a hora de voltar para Jesus é agora. Você também pode ser cheio de Deus. Volte para Cristo, passe a ser morada do Espírito Santo, aceitando Jesus como seu Salvador. Nós vamos ter o prazer de orar por você e continuar orando por ti em Cristo. Como dica de leitura para esse trimestre, eu quero indicar para você a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Gente, você precisa ter esse material em mãos. Você acha no site da editora CPAD, vai lá e pede o seu. Olha, você também pode ter esse material, que é da editora CPAD, Dons Espirituais e Ministeriais, do Elinaldo Renovato. Sensacional esse material para esse trimestre, vai te ajudar muito também aqui nessa classe. O Verdadeiro Pentecostalismo, do Ezequias Soares. Esse material também é muito bom e é da editora CPAD. Você pode adquirir esses textos para estudar a respeito dos dons espirituais. Eu te aguardo por aqui na lição de número 3, onde nós vamos trabalhar agora sobre a unidade da igreja. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.